Fala pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um algoritmo relativamente novo e, como sempre, tem que ser aqui sensacionalista num canal do YouTube. Então, além de colocar thumbnail fazendo careta, tenho que te dizer que isso muda tudo. Mas é só mais um algoritmo na nossa caixa de ferramentas. Então, se você já trabalhou com algoritmos de aprendizado não supervisionado, em que você não tem ali a classe, né, se for o caso de uma tarefa classificatória ou se for um valor, né, se for uma regressão, mas se você não tem isso, você tem apenas os dados sem o label que a gente chama, você tem uma tarefa de aprendizado não supervisionado. E a gente tem alguns algoritmos tradicionais, como o PCA, depois veio o t-SNE e depois o UMAP, e tem um algoritmo relativamente novo chamado Evoque, que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, e também vou compartilhar com vocês um notebook do Vincent van Marden. Não tenho certeza como que fala o sobrenome dele, mas é um notebook que eu achei na internet, bem didático. Copiei esse notebook e vou compartilhar aqui com vocês, porque ele dá uma boa visualização. Então eu pedi aqui, o Gemini fez essa apresentação para mim aqui, ficou bem curtinha, mas é uma boa introdução, a gente faz um vídeo rápido, tá? Então a gente tem o que muitas vezes num aprendizado não supervisionado, a gente tem a redução de dimensionalidade. É uma tarefa que a gente tem um dado ali com muitas dimensões e a gente quer reduzir para poucas, aquelas que consigam melhor manter a informação contida naqueles dados. Se você quer, por exemplo, visualizar os dados, e aí você tem dados em muitas dimensões, e a gente só consegue visualizar bem, interpretar bem em até 3 dimensões. Você quer criar um gráfico com 3 dimensões, ver aqueles dados, e aí você usa uma redução de dimensionalidade. E uma vez que você, por exemplo, reduziu para 3 dimensões, conseguiu colocar ali num gráfico tridimensional, você pode fazer a clusterização, que agrupar, né, criar grupos de acordo com a similaridade, e esses próprios grupos podem ser uma classificação. Pode não, se você já tiver um label, pode esse grupo não se refletir exatamente na classificação desejada, mas a clusterização pode ajudar muito nesse processo de prever a classe, então pode ser até uma feature que você vai usar como entrada em um outro algoritmo posterior, e também pode ser usado em sistemas de recomendação, em que você quer saber, prever o gosto de alguns usuários, o interesse de alguns usuários com base no comportamento e nos gostos de usuários parecidos com aqueles. Então a gente tem muita utilidade nesse tipo de tarefa, tá? Inclusive, se você tem um dataset em que pretende rodar uma tarefa de aprendizado supervisionado, mas você ainda não deu os labels para cada registro, então, olha, isso aqui é uma instância de tal coisa. Se for imagem, isso aqui é um cachorro, isso aqui é uma onça. Então, se você ainda não deu, não colocou lá qual que é a classe de cada imagem, cada texto, cada objeto multidimensional que você está trabalhando ali, você pode usar esses algoritmos de clusterização, de criação de agrupamentos, para criar tags em lote, deixar o seu trabalho mais rápido. Então a gente tem aqui os algoritmos mais tradicionais para redução de dimensionalidade. Temos o PCA, que é baseado na álgebra linear. Temos o UMAP, que veio depois, ele preserva distâncias, então ele preserva a estrutura local ali, mas ele tem esta geometria curva aqui porque ele não é linear. Então ele pode guardar relações não lineares, ao contrário do PCA. Então o PCA vai guardar correlações altas, positivas ou negativas, né? Então, quando aqui tende, vamos supor que seja um pixel, tende para branco, esse outro pixel aqui ele vai tender fortemente para branco também, ou vai tender fortemente para preto, ou não tem relação nenhuma entre ambos. No caso de relações baixas, vai sendo descartado, porque ali, como o objetivo dele é maximizar a variância, então o PCA vai buscar assim, olha,
quais as relações aqui, vamos supor que a gente está falando aqui de pixels, por exemplo, podem ser embeddings já depois de um backbone, de uma rede neural, rede convolucional, ou uma rede de transformers. A gente já estudou embeddings aqui no canal, mas aí você vai pegar aquela entrada. O pixel que eu estou falando é porque o notebook de hoje é com base em pixels diretamente, a entrada dele, então está no espaço dos pixels. E aí, por isso que eu estou falando, ó, esse aqui, quanto mais branco, aquele lá tende a ser branco, muito branco também. Quanto de variação daquele outro é explicada por esse daqui, tá? Então, de maneira resumida, é isso aqui. Então, é interpretável, sim. Baixa interpretabilidade no UMAP. Tarefas, o PCA é muito usado para pré-processamento, para retirar ruído, tá? E o UMAP é muito usado para visualização e embeddings, tá? Então, se você quer ali criar um mapa em 3 dimensões de algo que tem muitas dimensões, você usa lá o UMAP, é bem bacana. E o Evoque, esse algoritmo que a gente vai apresentar hoje, ele é um algoritmo de agrupamento. Então, a gente compara ele com o K-means, né? O que o K-means faz? Você fala quantos agrupamentos, quantos clusters você quer, ele vai criar ali os centroides e vai começar a calcular distâncias, e pelas distâncias ele vai agrupando cada observação, cada registro, mais perto de qual centroide que ele está, e ele vai dividir e ele vai colocar cada observação em um cluster, tá bom? E o PLScan, o Evoque, ele é baseado em densidade e ele também ignora ruído. Então, se tem um elemento ali que está muito longe de qualquer cluster, ele é classificado como ruído, ele não é classificado em nenhum cluster, tá? E aí, mesmo que você tenha formatos, então o K-means ele vai tender para divisões ali esféricas, né? Por justamente questão de calcular essas distâncias. Olha, está mais perto desse ou desse. Já o Evoque não, ele vai calcular grupos muito densos. Então, mesmo que esse aqui tenha um formato em altas dimensões irregular, e esse outro talvez seja até menor, ele vai dividir de acordo com a densidade. Quanto mais pontinhos tem ali perto entre si, tá bom? Bom, então aqui essa é a introdução teórica. Na verdade, você pode usar vários deles, né? Então, você pode usar o PCA primeiro, depois... Então, vamos supor, você usa o PCA e já reduz ruído, tá bom? Depois, então você vai pegar só os principais componentes ali. Depois você pode usar o UMAP para fazer uma visualização. E depois que você criou essa visualização, você ainda pode usar o Evoque para poder dividir esses clusters. E aí, o resultado, você vai poder fazer uma análise de dados com insights visuais claros e precisos. Bom, essa foi a apresentação aqui do Gemini, que eu pedi para ele fazer para mim. O paper do Evoque é bem recente e eles chamaram inicialmente de PL-Scan, que vem do HDB-Scan, que é um algoritmo de cluster também de clusterização muito usado, tá? Se não me engano, esse paper é de 2025 e ele é bem recente, e tanto é que ele tem citações aqui de 2025, e se não me engano também esse Leland McInnes aqui participou da elaboração do UMAP e agora participou aqui do Evoque. No GitHub tem aqui Tutti Institute Evoque, então tem aqui o Evoque, tá lá. Então você pode importar o Evoque para o seu código, uma biblioteca Python. Então vamos dar uma olhadinha agora aqui no notebook. Então a gente vai fazer várias importações aqui, vai importar o scikit-learn, vai importar UMAP, Evoque, né? Aqui no scikit-learn a gente vai importar o PCA, e aqui, vamos lá, a gente vai pegar aqui qual dataset? FashionMNIST, que tem aquelas imagenzinhas aqui são imagens em preto e branco, 28 pixels por 28 pixels, de objetos aí de moda, tá? Então são várias categorias. Essas classes estão aqui, são os labels. Então t-shirt, que é uma blusa, calça, pullover, vestido, coat, que é uma capa, sandália, shirt, que é uma blusa, sem ser essa T, tá? Sneaker, né? Tênis, sacola e bota. Então você pode aqui, ele começa fazendo desse nosso dataset ali, quantos elementos que ele tem.
não sei ao certo aqui, olha só, são 5.000. Você pode pegar aqui, vamos supor, 3.000 amostras e vamos criar aqui componentes principais. Quais que mais calculam ali, estimam a variância combinada ali linearmente entre os pixels aqui no caso. Então aqui a gente até tem o label, tá? Ele não é usado no cálculo, mas como a gente já tem o label aqui, então a gente vai colocar cada cor de acordo com o label, tá bom? E aí olha só que legal esse Parallel Coordinates aqui. Ele é bem bacana. Cada dimensão, isso aqui é cada uma dimensão. Você vê aqui, bom, com 4 componentes aqui tá pouco, mas vamos ver com 8 componentes. E olha, você começa a ver que aqui são os 4 primeiros, olha, de principal componente aqui que divide, 2, 3, 4, mas você consegue ver que se você tivesse, por exemplo, depois disso uma cabeça de classificação, você facilmente ia conseguir separar essas classes. Porque olha só, se tiver esse componente 6 muito alto, ele tem uma tendência muito forte a ser uma t-shirt ali, um top. Tá vendo? Que esse azul aqui. Então, se você passar isso aqui por uma rede neural depois disso aqui, ou por qualquer outro algoritmo até mais simples de classificação, você vai ter uma alta correlação entre esse componente 6 aqui do PCA com o t-shirt. Vamos supor, tem aqui sacolas. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, tem várias t-shirts aqui. E tem uma bag, uma bolsa, né? Eu falei sacola, mas uma bolsa. Tem algumas bolsas que estão ali também. Mas vamos supor, se aqui for alto e o PC8 for alto, aí vai, então, analisando só um, você não classifica ali 100%. Mas veja bem que se for alto o PC6 e ao mesmo tempo for alto o PC2 e o PC8, aí vai ser uma bag. Mas se for alto o PC6 e for próximo de zero ali, não for ativo o componente 8, ele não é ativo, e o PC2 ali, se ele tiver uma correlação negativa lá, ele vai ser t-shirt, tá? Então, você começa a conseguir separar com base nesses principais componentes, você consegue separar as classes. Mesmo aqui a gente já tem os labels, mas suponhamos que a gente não tivesse os labels, a gente conseguiria começar a dividir. Olha só, aqui essas Uncle Boots são ali aqueles que ativam esse principal componente 3 aqui negativamente muito forte. Só que se ele ativar negativamente também aqui, ó, vai ser um vestido. Tá vendo? Vai ser um vestido. E se for uma Uncle Boot, vai ser ativar positivamente o principal componente 2. Então, com poucos componentes, então talvez aí com 4, 5 componentes, ou talvez 6, você conseguisse dividir todas essas classes aqui. Lembrando que aqui, nesse caso, a gente tem aqui os labels, mas se não tivesse, a gente conseguiria dar os labels. A gente poderia usar até esse widget aqui de Parallel Coordinates para selecionar aqui, porque fazendo essa seleção aqui, a gente dá uma saída, né? A gente consegue dar uma saída naquela seleção, e aí a gente poderia usar aqui uma célula para dar os labels aqui. Então a gente poderia usar esse notebook aqui, inclusive, para gerar labels de um dataset que a gente não tem os labels ainda, tá? E agora eu vou criar aqui UMAP, tá bom? Você vai ver uma diferença aqui. O UMAP ele é mais pesado que o PCA. Olha aqui como o UMAP separou muito melhor ainda que o PCA. Você vai ver que no PCA, eu vou mostrar de novo o PCA, ele separa, mas está vendo que está aqui, tem muita sobreposição aqui desses embeddings, e o map, quando ele veio, ele passou a ser o padrão de uso ali do mercado, porque essas distâncias que ele calcula, locais, então o que são distâncias locais? No caso aqui a gente está comparando, aqui são todas as imagens, né? Mas vamos selecionar aqui só esse cantinho aqui abaixo. Olha como que é limpinho, tem poucos outliers aqui. Então, aqui eu selecionei e veio basicamente bags, né? Olha só as bags. Bom, o que eu estava falando?
Olha como que ele separa ainda melhor do que o PCA. Olha como uma separação aqui bem mais limpinha. Ah, tá. Como que ele faz essa separação, né, que eu ia falar? Por preservando distâncias. No nosso vídeo sobre, não sei se está publicado, a gente tem um vídeo sobre distância euclidiana, mas olha aqui como que ele vai calcular aqui a distância euclidiana e a gente vê, e aqui nesse caso sobre o espaço aqui dos pixels, então ele vai calcular, nesse caso especificamente, as distâncias. Esse pixel aqui do canto superior, ele é preto. Qual que é a distância dele para esse pixel preto aqui nesse mundo multidimensional? Em qualquer dimensão ia ser 0, né? Esse aqui é branco, a distância para esse aqui que é branco ou aqui um pouquinho cinza, ela é próxima. Então ele vai pegar as distâncias, nesse caso aqui, diretamente sobre os pixels, e as distâncias aqui entre esses objetos é a menor, tá? São os objetos mais próximos nesse mundo multidimensional. Então ele vai calcular por distâncias e vai manter essas distâncias aqui. E ele é o padrão hoje de mercado, de uso no mercado, para poder, é o mais considerado o mais potente, para criar essa representação em baixa dimensão. Então, posso pegar aqui essas imagens, tem 28 por 28, e vai dar 784 pixels. Então, são 784 dimensões. Eu posso reduzir isso aqui para 8 dimensões, 9 dimensões, né? Que é o principal componente, 1 até 9. Bom, e aí vem o Evoque. O Evoque, ele vai criar clusters. E aí, veja como os clusters são separadinhos aqui. Estou olhando esse cluster C2 aqui. Então, aqui no C1 são muitos clusters. Aqui o C0, muitos clusters. C1, um pouquinho menos de clusters. E aqui o C2, menos clusters ainda. Então, a gente tem um cluster aqui. A gente tem esse cluster aqui, laranjinha. Esse aqui ainda é laranjinha, lá, olha. A gente vem para o azul, verde. Então, ele faz essa clusterização. É lógico que aqui não está limpinho, olha. Nesse aqui, tá vendo que tem alguns rosinhas? Então, tem sandálias aqui misturadas com esses ankle boots aqui. E aí, você vai passando aqui. Vou duplicar esse C2 aqui. Espera aí. Só para a gente ver, ele vai ficar duplicado aqui para a gente ver uma linha horizontal com aquelas cores. Quer ver? Olha só o que eu vou fazer. Não é criar um novo cluster. Vou chamar ele de C3 aqui, mas ele é igual ao C2. Olha só para ficar aqui assim, ao invés de ficar um ponto aqui, eu só dupliquei ele aqui para a gente fazer uma retinha. E veja como que está bem separadinho aqui, com apenas aqui, usando esse Evoque, ele já criou diretamente sobre esses pixels. Então, mas ele vai perceber, olha, a gente está trabalhando aqui com os pixels, o espaço dos pixels. A gente não passou ali por uma rede neural prévia, nem uma convolucional, nem por um transformers. Então, ali eu não tenho o conhecimento, se olha, vamos supor, não teria aqui, isso aqui aqui eu detectei uma roda. Então, se tem uma roda aqui, ou uma roda aqui no outro canto da imagem, aqui ia dar uma alta distância entre esses objetos. Se a gente tivesse passado por uma CNN antes, eles seriam muito próximos, tá? Porque ali as features que eu crio no espaço latente, elas são muito similares, mesmo que ativadas em locais diferentes da imagem. Aqui, como eu estou aplicando diretamente sobre os pixels, se eu for calcular essas distâncias, imagine uma imagem toda preta com uma bolinha branca aqui, e a outra uma imagem toda preta com uma bolinha branca lá. Uma roda, por exemplo. Ou uma bota, a própria bota, se a bota está aqui nesse canto ou se a bota está lá naquele canto superior. Do jeito que foi feito aqui, simplificadinho, ia dar uma distância muito grande, tanto lá no UMAP quanto aqui no Evoque também. Mas aqui é só um notebook didático para mostrar a capacidade desses algoritmos, para te apresentar o Evoque, caso você ainda não conheça. Então, caso você conhecesse somente o K-Means, você fez aí um curso de análise de dados, de ciência de dados, e aprendeu lá o K-Means, que está no Scikit-Learn. Então, se você ainda não conhece o Evoque, está aqui o Evoque para você começar a usar, criar clusters com esse Evoque. Então, se você tiver uma tarefa aí até de
de sistema de recomendação, se tiver uma dessas tarefas, igual eu falei, de criar labels, né? Então imagina a facilidade, você não tem os labels aqui, você não tem o nome das classes, você precisa nomear essas classes. E aí você pode vir aqui, só de rodar o evoque, você já tem aqui uma diferenciação, uma separação dessas classes, que não é 100%, mas ela já vai te dar uma separação aqui de 95%, e aí você vai ter que ali só fazer uma revisão. Então você classifica aqui isso aqui tudo, por exemplo, como t-shirt. Aqui, olha só, você pega todos esses aqui, classifica como t-shirt, vai ter shirt no meio, vai ter alguns vestidos aqui, olha só. Mas aí você pode já também, olha só, você clica aqui, selecionou esses. Você não sabe ainda que são shirts, mas você sabe, olha só, que tem uns outliers aqui, olha só. Então você selecionou lá, você está esperando t-shirt, mas olha só, tem uns aqui que são outliers. Vamos ver quais são esses outliers aqui, olha só, aqui está fora, olha. Tá... Então você vai ver, olha, tem umas calças que estão aqui no meio, tem umas shirts aqui no meio. Aí você vem aqui manualmente e corrige. Então, facilita demais, tanto para você interpretar os dados, quanto para você taguear esses dados, classificar esses dados, caso seja uma tarefa que você tenha que realizar, ou delegar para alguém realizar aí na sua empresa. E aí, gostou do Evoque? Vai passar a usar? Pode baixar aqui o nosso notebook, eu vou disponibilizar ele, para você brincar um pouquinho aqui com essas ferramentas. E nos próximos dias, a gente vai usar essa belezinha que está aqui atrás, olha só. Ixi, deixa eu ir lá atrás para poder dar o... Olha só, um robozinho. E a gente vai ter uma série de vídeos aí treinando o robozinho aqui para poder realizar umas tarefas simples de pick and place, mas já usando o que tem de mais moderno aí, algoritmos de VLA. Tá bom? Um abraço, deixa o seu joinha aqui abaixo se você gostou do vídeo.